E nosso entrevistado hoje é o cientista político e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Antônio Spinelli. Vamos falar sobre as mudanças com a reforma política. Professor, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Ana Ruth, boa tarde ao telespectador. Professor, reforma política já começou a ser votada na Câmara dos Deputados. Fim da reeleição, a permissão da coligação proporcional. Qual é a primeira leitura que o senhor faz dessa reforma que começa a sair? Olha, a primeira leitura que se faz é que é uma reforma que está sendo feita a toque de caixa. O presidente da Câmara está conduzindo o processo de forma extremamente autoritária. E o que é aprovado até agora não significa efetivamente uma reforma. Eu acho que se trata muito mais de uma anti-reforma ou de uma pseudo-reforma, porque tem um caráter altamente conservador. O que é que se espera de uma reforma política? Espera-se de uma reforma política que confira mais representatividade democrática ao Congresso e aos demais poderes da República. Portanto, uma reforma que empodere mais o povo, empodere o cidadão comum, dê condições para que a disputa política seja realmente aberta, seja mais livre, que o cidadão possa se posicionar, conhecer as propostas, votar livremente, votar com autonomia. E o caminho que essa reforma está tomando agora não vai nessa direção. Professor, sobre o episódio do financiamento público e privado de campanha. O presidente Eduardo Cunha, em um dia, ele foi derrotado na proposta de financiamento privado. No outro dia, os deputados aprovaram o financiamento privado a partir da doação para os partidos e os partidos podem doar aos candidatos. É saudável esse financiamento privado ter permanecido? Olha, esse é um dos pontos fundamentais da reforma política, né? Eu acho que qualquer analista independente percebe que a corrupção política nesse país tem uma íntima relação com o financiamento privado das eleições. Veja, havia um encaminhamento no Supremo Tribunal Federal, já com o voto definido da maioria dos ministros do Supremo, no sentido de proibir o financiamento privado. Aliás, o financiamento é empresarial, não é propriamente o privado, mas o empresarial. O ministro Gilmar Mendes trancou a pauta, pediu vistas do processo, trancou a pauta, dando a impressão até de que poderia estar articulado ou se articulou posteriormente com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que é o principal interessado hoje em manter o financiamento empresarial. A proposta coerente seria a proibição do financiamento empresarial, manutenção do financiamento privado apenas naquilo que dissesse respeito a doações individuais, pessoa física com limite definido, porque isso restringiria a influência do poder econômico no processo eleitoral e viria também a coibir, em grande medida, a questão da corrupção na política, né? Incidiria sobre isso. O Eduardo Cunha, que parece não ter qualquer limite, atropelou o Congresso e preservou a manutenção do financiamento empresarial. Isso frustra, no mínimo, metade da reforma que está sendo feita aí. E pelos outros pontos que estão sendo aprovados, ao que tudo indica, não vamos ter reforma, vamos ter um arremedo de reforma. Professor, a manutenção da coligação proporcional da forma como está e da eleição proporcional, do modelo como está, isso, qual a avaliação que o senhor faz disso? Ficou satisfeito com esse resultado que veio da Câmara? Olha, veja bem, não existe modelo ideal, quer dizer, não existe algo que se encaixe perfeitamente naquele objetivo de conferir realmente uma representatividade popular à democracia. Me parece que as propostas que estavam em pauta, a proposta, por exemplo, chamado distritão, eram muito mais nocivas do que o atual modelo de proporcionalidade, né? Eu acho que o fundamental não é tanto o modelo eleitoral, a forma como se vai votar, mas duas questões fundamentais. Uma é do financiamento, né? A outra é a questão da mídia, que não está em pauta na atual reforma. Enquanto não tivermos uma regulação da mídia, porque a mídia lida com o insumo principal da democracia, que é a informação, e a mídia hoje é o principal aparelho privado, aparelho ideológico privado de dominação. Então, se não se mexe nisso, se não se democratiza a mídia, a propriedade da mídia, se não se dá pluralidade à mídia, então nós nunca vamos ter democracia efetivamente. A nossa democracia vai ser sempre muito limitada. Bom, isso aí, a questão da regulação da mídia é um tema extremamente polêmico.
Os donos da mídia reagem fortemente a isso, né, praticamente interditam o debate, acusando qualquer pessoa que levante essa questão de estar querendo colocar em pauta a censura, né? E tínhamos a questão do financiamento privado. Os dois pontos fundamentais estão vencidos, porque a regulação da mídia não está em discussão, a questão do financiamento empresarial foi mantida e, portanto, qualquer outra mudança é cosmética ou são mudanças para atender a determinados interesses, como se trata da questão do fim da reeleição. O fim da reeleição atende principalmente às reivindicações dos deputados, porque todo deputado sonha em ser governador do estado ou prefeito de algum município ou presidente da República, e a reeleição contraria esse interesse. Professor, a Câmara dos Deputados começa a votar esta semana a coincidência de mandatos, e aí prevê um aumento no tempo dos mandatos. Qual é a posição do senhor sobre essa coincidência de mandatos? Olha, isso é mais uma confusão que o presidente da Câmara está criando e que a Câmara de Deputados está embarcando também. Como a reforma é casuística, né, não é uma reforma feita para valer, não é para atender aos interesses da população ou do cidadão, mas para atender a determinados interesses particulares, ela está sendo realizada de forma fatiada, né? Então você apoia uma medida, aprova uma medida que tem um caráter casuístico, que foi o fim da reeleição, e em seguida vai discutir a questão da coincidência dos mandatos, que vai gerar uma grande confusão. Quer dizer, você não tem que necessariamente fazer os mandatos coincidirem. As coisas estão funcionando da forma como vem funcionando há tempos, e eu não vejo qual a necessidade de fazer coincidir. O argumento é o seguinte, o argumento é que vai gerar economia de gastos, etc. Eu não sei se vai gerar, não está demonstrado, não está provado isso, e além do mais, a questão da democracia deve preceder a questão do gasto com o processo eleitoral. Se você limita o financiamento empresarial, de uma vez por todas você atinge esse objetivo de baratear a eleição, porque vai ter que ser barateada de qualquer forma. E, ademais, a própria Câmara e o Senado podem aprovar medidas com vistas a limitar os gastos dos partidos e candidatos no processo eleitoral. Então, isso poderia ser resolvido de outra forma. Professor Antônio Spinelli, mais uma vez foi uma alegria recebê-lo aqui. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, Ana Ruth, a você e aos seus telespectadores. Muito obrigada e boa tarde para o senhor. Boa tarde. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o www.politicaemfoco.com. O RN Acontece vai ficando por aqui. Fique agora com Boa Tarde, Cidadão, de Robson Carvalho. Nós voltaremos amanhã, neste mesmo horário, aqui na tela da Band em Natal. Uma boa semana para você, ótima tarde, até amanhã.